Olá, alunos! Espero que estejam todos bem. Na aula de hoje, vamos estudar a potenciação, que é uma operação nova, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar de aprender. Vamos considerar as seguintes situações. Primeiro, como representar matematicamente o número de casas do tabuleiro de xadrez? Então, observe o tabuleiro de xadrez e vamos responder à questão. No tabuleiro de xadrez, são 8 linhas e 8 colunas de casas. Para representar o número total dessas casas, fazemos 8 vezes 8. Nessa multiplicação, temos 2 fatores 8. Em matemática, existe outra forma de representar a multiplicação em que todos os fatores são iguais. Logo, a multiplicação 8 vezes 8 também pode ser indicada por 8 elevado ao quadrado, ou 8 elevado à segunda potência. Então, 8 vezes 8, matematicamente representando, é igual a 8 elevado ao quadrado. Segunda situação. O prédio em que Jacira mora tem 4 andares. Em cada andar há 4 apartamentos. Para cada apartamento, tem 4 vagas de garagem. Como posso representar a quantidade de vagas de garagem desse prédio? Então, a representação do número de vagas pode ser feita da seguinte maneira. São 4 vagas para cada apartamento. Como temos 4 apartamentos por andar, então 4 multiplicado por 4 multiplicado por 4. 3 fatores iguais a 4. Então, pelo que vimos do exemplo anterior, quando temos uma multiplicação em que todos os fatores são iguais, nós podemos usar outra forma de representar essa multiplicação. Neste caso, 4 elevado ao cubo, ou 4 elevado à terceira potência. Então, 4 vezes 4 vezes 4 também pode ser representado por 4 elevado ao cubo. Os números representados por 8 elevado à segunda potência, ou 8 ao quadrado, e 4 elevado à terceira potência, ou 4 ao cubo, são chamados potências. Na primeira situação, para saber quantas casas há no tabuleiro de xadrez, nós calculamos 8 elevado à segunda potência. Este número, que vai acima do 8, é chamado expoente. O expoente diz quantas vezes o 8, que é chamado de base, vai repetir. O 8, que é a base, é um número que se repete. E o resultado, nesse caso 64, é chamado potência. Podemos dizer que 8 ao quadrado é igual a 8 vezes 8, igual a 64. A representação 8 elevado ao quadrado, 8 elevado à segunda potência, é a indicação da nova operação chamada potenciação. O 8, que se repete como fator, é chamado base. O 2, que indica a quantidade de vezes que o fator se repete, é chamado expoente. E o 64, o resultado da operação, é chamado potência. Quadrado de um número. Quando em uma potência o expoente é igual a 2, dizemos que a base está elevada ao quadrado. Vocês perceberam que nas situações anteriores, quando o expoente era 2, eu já estava lendo como sendo a base elevada ao quadrado. E agora, então, vamos justificar o porquê. Observe a representação geométrica de um número elevado ao quadrado. Tomando aqui como exemplo uma das faces do cubo mágico, escrever em forma de potência o número de quadradinhos que tem em uma das faces desse cubo. Então, para escrever o número de quadradinhos que temos em uma das faces do cubo, lembrando que o cubo é formado por 6 faces quadradas. Nós multiplicamos o número de quadradinhos do comprimento, que é 3, pelo número de quadradinhos da largura, que também é 3.
Então, temos uma multiplicação de fatores iguais. Sendo assim, podemos substituir essa multiplicação por 3, que é a base, elevado a 2, que é o expoente, que representa o número de vezes que o 3 se repetiu. E a leitura fica da seguinte forma: 3 elevado ao quadrado ou o quadrado de 3, ou ainda 3 elevado à segunda potência. O cubo de um número. Quando em uma potência o expoente é igual a 3, dizemos que a base está elevado ao cubo. Eu também já estava lendo nas situações anteriores, quando apareceu o expoente 3, como o número elevado ao cubo. E agora, então, vamos justificar. Observe a representação geométrica de um número elevado ao cubo. Para escrever em forma de potência o número de cubinhos que compõe o cubo mágico, fazemos a multiplicação do número de cubinhos do comprimento pelo número de cubinhos da largura e multiplicamos ainda pelo número de cubinhos da altura. E então temos a multiplicação de 3 vezes 3 vezes 3. A multiplicação com todos os fatores iguais. Agora nós já sabemos que essa multiplicação pode ser substituída por 3, que é a base, elevado a 3, que é o número de vezes que o 3 se repetiu. E a leitura dessa potência é feita da seguinte maneira: 3 elevado ao cubo, ou o cubo de 3, ou 3 elevado à terceira potência. Então, tanto o expoente 2 quanto o expoente 3, eles têm uma leitura especial, o que não acontece com os demais expoentes. Se o expoente for 4, a leitura é feita a base elevado à quarta potência. Se for 5, a base elevado à quinta potência, e assim sucessivamente. Observações importantes. Todo número natural elevado a 1 é igual a ele mesmo. Todo e qualquer número natural com expoente 1 será igual a ele mesmo. Por exemplo, 1 elevado a 1 é igual a 1. 2 elevado a 1 ou elevado à primeira potência igual a 2. 3 elevado à primeira potência igual a 3. A segunda observação: todo número natural diferente de zero elevado a zero é igual a 1. E aqui a gente diz que é por definição. Todo número elevado a zero é igual a 1, seja o número natural que for. Se o expoente for zero, o resultado será igual a 1. Terceira observação: toda potência de 10 é igual ao número formado pelo algarismo 1, seguido de tantos zeros quantas forem as unidades do expoente. É uma potência muito fácil de calcular. Por exemplo, 10 elevado à primeira potência é 10, expoente 1, 1 zero. 10 elevado ao quadrado é expoente 2, 10 vezes 10, então 100, 2 zeros. 10 elevado ao cubo, expoente 3, o resultado 3 zeros, é 1000. 10 elevado à quarta potência é igual a 10.000, 4 zeros. E 10 elevado à quinta potência, a 100.000, ou seja, 5 zeros, um seguido dos 5 zeros. Então, e assim sucessivamente. Quando a base é 10, o resultado será igual a 1, seguido de zeros, que corresponde ao número do expoente. Espero que vocês aproveitem as informações da aula de hoje, façam muitas atividades, se divirtam muito calculando potências, que é uma operação que a partir de agora sempre vamos utilizar. Então, a Prof. Cris deseja a todos bom estudo.